E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, que chato isso, por que você tem que ficar falando no começo do vídeo? Gente, eu tenho que ficar falando por quê? Porque a diretriz de comunidade do YouTube mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Infelizmente, vocês vão ter que me escutar ou vocês podem simplesmente pular a introdução. Sempre aí nos comentários, sempre tem alguém que deixa. E quando eu lembro, gente, sinceramente, quando eu lembro, eu sempre fixo aí. Mas a minha cabeça não é muito boa, não, tá? Eu acabo esquecendo de fazer essas coisas. A história de hoje, eu não sei ainda qual é, porque eu ainda não fiz a narração. Mas eu acho que vai ser casos de família. Eu espero que vocês gostem da história, mas mesmo assim, se vocês não gostarem, tá? Não se esqueçam de curtir, de comentar. Eu tenho que ficar falando por quê? Porque se eu não falar, vocês vão se esquecer, vocês terminam de assistir o vídeo, fecha a página e vão fazer suas tarefas aí. Então eu tenho que falar mesmo, tá? Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau! Nossa família tinha um grupo chamado A Família Feliz. Os membros eram meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e minha irmã caçula. Além do Golden Retriever do meu irmão, do gato Ragdoll do meu irmão mais novo e do porquinho da Índia da minha irmã. Cada pet tinha seu próprio perfil. Eu era a única que não estava nesse grupo. Uma vez perguntei à minha irmã: "Você pode me adicionar?" Ela estava cortando as unhas do porquinho da Índia e nem levantou a cabeça. "Esse grupo é só para a família de verdade. Você entrar não combinaria muito, não é?" Olhei para o porquinho da Índia nos braços dela. Aquele porquinho tinha seu próprio espaço no chat. E eu, a própria irmã dela, não podia entrar. Meus pais eram executivos de negócios e cirurgiões renomados. Meu irmão mais velho era uma estrela profissional dos esportes. Meu irmão mais novo era um garoto prodígio. Minha irmã era uma youtuber com 10 milhões de seguidores. Até o porquinho da Índia da minha irmã tinha 300 mil seguidores no Instagram. Eu era a única da família que não tinha uma conta verificada em nenhuma plataforma. Ah, espere, isso não era totalmente verdade. Uma vez, minha irmã postou um vídeo no YouTube chamado Adivinhe quantas pessoas há na minha família. Ela mostrou as fotos uma a uma. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e ela. Depois, o porquinho da Índia, o gato Ragdoll e o Golden Retriever. 8 fotos perfeitamente alinhadas. Nenhuma minha. Alguém nos comentários perguntou: "Aria, você não tem uma irmã mais velha?" A resposta dela apareceu na tela, apenas uma linha. Ah, ela não é realmente da família. Não é realmente da família. A pessoa que chamei de irmã por 20 anos dizia que eu não era realmente da família. O assunto ficou em alta por 2 horas e ultrapassou 100 milhões de visualizações. A equipe de Aria não esclareceu nada. Eles não ficaram apenas em silêncio. Divulgaram também um comunicado à imprensa. Declaração sobre os comentários de Aria Vance durante a transmissão ao vivo. As falas foram feitas para fins de entretenimento. Por favor, não interpretem demais. Fins de entretenimento. Peguei meu celular e li aquelas palavras. Minhas mãos tremiam. Não de raiva, de frio. Um frio que atravessou todo o meu corpo. Nossa família tinha uma regra que nunca podia ser quebrada: jantar juntos aos sábados à noite. A mesa era um longo retângulo, com lugares para 12 pessoas. Os assentos nunca mudavam. Meu pai ocupava a cabeceira. Minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e minha irmã se sentavam ao lado dele. Depois vinha o porquinho da Índia da minha irmã. O porquinho da Índia tinha sua própria cadeira elevada ao lado da mesa, com a porta da gaiola voltada para todos. Minha mãe dizia que era para a Pixie conseguir sentir o clima familiar. O Golden Retriever do meu irmão ficava aos pés dele, sobre um tapete personalizado. O gato Ragdoll do meu irmão mais novo se empoleirava na cadeira ao lado dele, sobre sua própria almofada. 3 animais de estimação. 3 lugares especiais. Mais importantes do que eu. E eu? Eu me sentava na ponta. Uma daquelas cadeiras dobráveis, empurrada para o canto, longe demais da mesa. Toda vez que eu queria pegar comida, precisava me levantar e me inclinar até o centro. Uma noite, não aguentei mais. Cheguei à sala de jantar meia hora mais cedo e coloquei uma cadeira de verdade entre minha irmã e o porquinho da Índia. Achei que merecia um assento de verdade mais do que um porquinho da Índia. Às 6h30, todos entraram. Meu pai olhou para mim, não disse nada e ocupou seu lugar. Minha mãe se sentou, viu a cadeira e franziu a testa. Elara, vá se sentar ali. Ela apontou para o canto. Eu disse: "Mãe, posso ficar aqui? A cadeira dobrável está acabando com minhas costas." Minha mãe respondeu: "Aquele lugar é da Pixie. Ela já está acostumada." Acostumada. Um porquinho da Índia estava acostumado àquele assento, então eu tinha que me mudar. Eu disse: "A gaiola dela não pode ficar no chão?" Antes que minha mãe pudesse responder, minha irmã interrompeu. "A Pixie vai ficar com medo. Ela nunca ficou em outro lugar." Meu irmão mais novo acrescentou: "Vamos, Elara. É só uma refeição." Meu irmão mais velho disse: "Senta logo. A comida está esfriando, e o Max está com fome." Meu pai falou: "Faça o que sua mãe mandou." 5 pessoas. 5 frases. Nenhuma delas via problema em dar um assento de verdade para um porquinho da Índia enquanto eu me sentava em uma cadeira dobrável. Olhei para todos. O rosto da minha mãe já demonstrava impaciência. Era aquele olhar que dizia: "Por que você está fazendo todo mundo perder tempo por nada?" Abri a boca. Eu não estava brigando com um porquinho da Índia por causa de uma cadeira. Eu só queria me sentar com eles.
Eu só queria ser tratada como parte da família. Mas, mesmo que eu dissesse isso, quem se importaria? Tudo bem, respondi. Levei a cadeira de volta para o canto e me sentei. Naquele jantar, ainda precisei me levantar e me inclinar para alcançar a comida. Ninguém olhou para mim. Eles conversaram sobre o novo time do meu irmão, a competição do meu irmão mais novo e os contratos de publicidade da minha irmã. Minha mãe olhou para a gaiola do porquinho da Índia. Meu Deus, a Pixie está comendo tão bem hoje. Meu irmão mais velho deu um pedaço de carne para o Max. Meu irmão mais novo embalou bola de neve nos braços e o alimentou com salmão. Fiquei sentada na minha cadeira dobrável, comendo o jantar uma mordida de cada vez. Se eu não conseguia alcançar as travessas, simplesmente ficava sem. Depois do jantar, limpei a mesa. Minha mãe subiu as escadas sem olhar para trás. Elara, pegue os pacotes. As novas peças da gaiola da Pixie estão perto da porta. Também leve a ração do Max e a do Bola de Neve. Eu disse que sim. Naquela noite carreguei 3 caixas para o andar de cima. No caminho, vi um álbum de fotos de família sobre a mesa de centro. Minha mãe tinha acabado de fazê-lo. Capa dura, letras douradas. Eu o abri. Primeira página. Meu pai tocando o sino no IPO de sua empresa. Segunda página. Minha mãe recebendo um prêmio científico, cercada pelos colegas. Terceira página. Meu irmão mais velho segurando um troféu de campeão mundial. Quarta página. Meu irmão mais novo no palco da Olimpíada de Matemática. Quinta página. Minha irmã posando com seu porquinho da Índia em um ensaio fotográfico. Sexta página. Um retrato de família. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e minha irmã. Max aos pés do meu irmão. Bola de neve no colo do Ethan. Pixie nos braços de Aria. 5 pessoas. 3 animais de estimação. Mas não eu. Fechei o álbum e o coloquei de volta. Carreguei os pacotes para o andar de cima, montei a nova gaiola do porquinho da Índia em seu canto especial, coloquei a comida na tigela do Max e guardei as latas de ração do Bola de Neve no armário. Depois fui para o meu quarto, virado para o norte, 3 por 3 metros, sem banheiro. Fechei a porta, tirei o casaco, me deitei, apaguei a luz e dormi. Não disse uma palavra, porque ninguém teria ouvido de qualquer maneira. Minha irmã, Aria, nunca me tratou como família. Quando ela estava no ensino fundamental, eu a vi preenchendo uma ficha de informações familiares. Em membros da família, ela escreveu cuidadosamente o número 5. Meus pais riram e perguntaram quem estava incluído naquilo. Ela contou nos dedos, toda doce. Papai, mamãe, Derek, Ethan e eu. Todos caíram na risada. Eu estava sentada bem ali. Ninguém a corrigiu. Uma vez chegou um pacote para mim. Ela ficou olhando para o nome na caixa por 3 segundos e depois a jogou direto no lixo. Dentro estava um álbum autografado pelo meu artista favorito. Eu tinha esperado um ano inteiro por ele. Revirei a lixeira por horas. Quando voltei e a confrontei, ela apenas segurou o porquinho da Índia e piscou para mim. Isso não é lixo? Disse ela. Fiquei ali, com a caixa amassada nas mãos, e finalmente entendi. Para ela, eu era apenas um pedaço de lixo no caminho. Meu irmão mais velho, Derek, era um pouco melhor do que ela. Pelo menos ele se lembrava de que tinha uma irmã, Reddit Contos e afins. Ele jogava até às 3 da manhã, e depois me mandava uma mensagem. Faça uma sopa para mim. Eu a esquentava e levava até ele. Ele nem tirava os olhos da tela. É só deixar aí. Nenhum agradecimento. Como se aquilo fosse apenas meu trabalho. E não era só ele. Naquela casa, pegar as correspondências, estender as roupas, tirar o lixo, passear com o cachorro e limpar a caixa de areia. Tudo o que ninguém mais queria fazer. Esse era o meu trabalho. No ensino fundamental, meus colegas eram obcecados por esportes. Eles falavam sem parar sobre os jogadores profissionais, e eu acabei dizendo: esse é meu irmão. A turma inteira caiu na risada. Ah, claro. Você acha que só porque tem o mesmo sobrenome pode fingir que é parente do rei selvagem? A Elara geralmente é tão quieta, não sabia que ela era tão desesperada por atenção. Fui para casa chorando e pedi um autógrafo ao Derek. Ele nem levantou a cabeça. O que você faria com isso? Depois fui falar com minha mãe. Ela não me deixou terminar. Elara, por que você é tão vaidosa? Meu pai largou a revista. Nós te mandamos para a escola para estudar, não para se exibir na frente dos colegas. Voltei para a escola sem nada. As crianças zombaram de mim por isso até o fim do ensino fundamental. Mais tarde, enquanto limpava o quarto de Derek, vi-o escrevendo em uma foto autografada. Para Bola de Neve. Bola de Neve, o cachorro do bairro, melhor amigo do Max. Fiquei ali, segurando a vassoura, com um sorriso amargo no rosto. Acontece que minha dignidade significava menos para ele do que a de um cachorro. E meu irmão mais novo, Ethan, ele era quem mais me odiava. Venceu uma competição nacional de programação aos 7 anos. Publicou seu primeiro artigo científico aos 10. Conquistou uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Física aos 15. Ao lado dele, eu poderia muito bem ser invisível. Uma vez, ele ficou na sala me encarando por um bom tempo. Não de maneira cruel, apenas genuinamente confuso. Elara, disse ele, acho que você pode ter sido trocada ao nascer. Você não se encaixa muito aqui. Depois, encontrei um relatório de teste de DNA sobre a mesa dele. Correspondência de 99,9%. Ele havia escrito com uma caneta vermelha na margem. Fenótipo difere significativamente da média da família. Investigação adicional necessária. Joguei o relatório na frente dele. Ele não pareceu culpado nem um pouco. Eu só estava verificando, disse. Você não se sente diferente de nós? Quando ganhou sua medalha de ouro internacional, a escola realizou uma assembleia. Ele subiu ao palco, pegou o microfone e disse: quero que minha família venha ao palco. Meu pai subiu. Minha mãe subiu. Derek subiu. Aria subiu. Então ele se abaixou e pegou Bola de Neve no colo, levando-o ao palco.
O apresentador olhou para mim na terceira fileira e perguntou: mais alguém? Ethan respondeu: não, essa é a nossa governanta. A multidão aplaudiu. As câmeras disparavam por toda parte. Todos sorriam, os olhos passando por mim como se eu não estivesse ali. Olhei para baixo e cravei as unhas nas palmas das mãos. Eu não chorei. Eu já estava acostumada. Não era como se eu nunca tivesse tentado. Quando eu era pequena, tirava a melhor nota da turma e corria para mostrar meu boletim ao meu pai. Ele estava ao telefone. Olhou para o boletim, disse, e continuou falando. Esse boletim acabou enfiado dentro de uma revista. Ele nunca mais olhou para ele. No dia em que Ethan ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, meu pai cancelou todas as reuniões. Abriu uma garrafa de vinho. Disse, esse é meu garoto, umas 15 vezes durante o jantar. Eu estava servindo o vinho para ele. Ele ergueu a taça e olhou além de mim para Ethan. Ele não me viu. Ele nunca viu. Minha mãe era chefe de cirurgia. Ganhou prêmios nacionais. Salvou muitas vidas. Mas nunca estava lá quando eu ficava doente. Nas férias de inverno do meu último ano de escola, minha febre chegou a 40 graus. Fui ao pronto-socorro do hospital onde ela trabalhava. A enfermeira perguntou, cadê sua família? Eu respondi, minha mãe é médica aqui. A enfermeira ligou para a sala de cirurgia. Minha mãe disse, vou cuidar disso depois da cirurgia. A cirurgia durou 6 horas. Fiquei sentada na sala de infusão do pronto-socorro por 6 horas, com febre. Meu soro acabou e ninguém veio trocá-lo. O sangue encheu todo o tubo. Uma enfermeira que passava viu aquilo e retirou a agulha para mim. Enquanto eu estava deitada ali, vi minha mãe passar de jaleco branco, saindo apressada do hospital. Ela não perguntou se eu estava bem. Ela não perguntou se eu tinha comido. Naquela noite, peguei meu celular e encontrei o vídeo mais recente da área. Pixie está resfriada e mamãe está de coração partido. Ela segurava o porquinho da Índia, com os olhos vermelhos. Meus pais estavam ao lado dela. 3 milhões de visualizações. Os comentários estavam cheios de Arya, não chore, e fique forte, Pixie. Eu estava no pronto-socorro. Sozinha. Meus pais e minha irmã estavam preocupados com um porquinho da Índia. Na manhã seguinte, entrei em casa. Parecia exatamente como eu havia deixado. Louça suja na mesa de centro. A lixeira estava derrubada. Eu estava prestes a me deitar quando ouvi a voz da minha mãe. Meu Deus, a noite passada foi tão assustadora. Ainda bem que a Pixie está bem. Então Arya, com a voz suave e chorosa, perguntou. Mãe, a Pixie pode comer morangos hoje? Elas entraram na sala e me viram. Minha mãe viu a bagunça e franziu a testa. Elara, você não conseguiu limpar? Eu disse a ela. Eu estava no hospital ontem à noite. Ela me examinou. O que aconteceu? Febre de 40 graus. Eu disse para a enfermeira cuidar de você. Ela fez uma pausa. Achei que talvez perguntasse se eu estava bem. Não perguntou. Ela apenas disse. Você já é adulta. Tenho 1 milhão de coisas acontecendo. Não consigo me lembrar de tudo. Olhei para ela. Mas você se lembrou de se preocupar com o porquinho da Índia. A expressão da minha mãe se fechou ainda mais. Sem culpa. Apenas irritação. Você não tem nada melhor para fazer do que competir com um porquinho da Índia? Foi para isso que você veio? Foi para isso que você veio. Senti algo se partir dentro do meu peito. Pequeno. Silencioso. Então tudo o que eu havia guardado por anos simplesmente desmoronou. Sério? Perguntei. Você ignora sua própria filha para se preocupar com um porquinho da Índia e não vê problema nisso? Se eu significo menos para você do que um porquinho da Índia, por que me teve? Por que não faz da Pixie sua filha? Ela congelou. Então me deu um tapa. Elara, você está completamente fora de linha. Foi assim que eu te criei? Sua voz ficou afiada. Você reclama que ninguém te leva a sério. Talvez devesse se perguntar por quê. Você é uma decepção. Meu pai ficou ali, com a mandíbula tensa e os punhos cerrados. Peça desculpas à sua mãe. Agora. Arya segurou Pixie e inclinou a cabeça, olhando para mim como se eu fosse nojenta. É só uma febre. Você precisa transformar isso em um grande problema? Os 3 e o porquinho da Índia estavam lado a lado. Uma família feliz. Eu estava diante deles. A apenas 2 passos de distância. Poderia muito bem ter sido uma galáxia. Olhei para as pessoas com quem morei por mais de 20 anos e quase ri. Então forcei um sorriso e falei com uma voz que nem reconheci. Não há lugar para mim nesta família. Vou me mudar. Vocês podem fingir que estou morta. Assim, não vou mais atrapalhar. Ouvi minha mãe rir. Não era uma risada de verdade. Era um sorriso frio e desagradável. Elara, está ficando corajosa agora? Você acha que isso é uma ameaça? Meu pai e minha irmã franziram a testa, com a mesma expressão de nojo no rosto. Minha mãe estava prestes a dizer mais alguma coisa quando Arya gritou. Ah, não! A Pixie está quente! Meus pais correram até ela. Vamos levá-la de volta ao hospital. A porta bateu na minha cara. Nenhum deles olhou para mim novamente. Fiquei ali por 2 segundos. Depois subi e arrumei minha bolsa. Estava abaixo de 0 lá fora. O vento atravessava meu casaco. Puxei a gola para cima e arrastei minha mala surrada pela rua. Não olhei para trás. Voltei para o dormitório. As luzes fluorescentes zumbiam acima de mim. Pela primeira vez em 20 anos, ouvi o silêncio. Estranhamente, não me sentia sozinha. A vida parecia mais fácil. Chega de limpar a bagunça de todo mundo. Chega de buscar pacotes. Chega de tentar me encaixar em um mundo que nunca foi meu. 15 dias se passaram. Meu irmão ligou. Ouvi o teclado dele clicando ao fundo. Vá passear com o Max, ele disse. Respondi. Não estou em casa. Ele fez uma pausa. Você não estava no seu quarto há pouco? Eu me mudei. Passei com seu próprio cachorro. Desliguei. Ele não retornou a ligação.
Algum tempo depois, exatamente 30 dias depois de eu ter saído, minha irmã ligou. Reddit, contos e afins. Sem perguntar como eu estava, a primeira coisa que disse foi: "Onde você colocou as roupas da Pixie? Não consigo encontrá-las." Eu respondi: "Descubra sozinha. Eu não sou sua empregada." Desliguei. No 45º dia, meu irmão mais novo ligou. "Ouvi dizer que você se mudou", disse ele. Seu tom era casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. "Sim", respondi. Ele fez uma pausa por um segundo. "Vou transformar seu quarto em um quarto para o gato. Está vazio mesmo." Nenhuma pergunta. Uma notificação. "Faça o que quiser", respondi. Não senti nada. Era como se estivesse falando com um estranho. Depois disso, o mundo ficou completamente em silêncio. Ninguém ligou de novo. Consegui um emprego de meio período e comecei a economizar enquanto terminava as aulas. Também criei um blog. Escrevia coisas no meu tempo livre. Ninguém lia. Eu não me importava. Só queria um canto do mundo que fosse meu. Isso já era suficiente. 6 meses depois, me formei. Quase todos os meus colegas locais foram embora. Eu não fui. Andei pela cidade por dias até encontrar um quarto isolado em um bairro antigo. Havia sucata por toda parte, e o lugar estava caindo aos pedaços, mas era barato. $500 por mês. A proprietária era uma senhora idosa que morava sozinha no mesmo pátio. Quando tentei pechinchar, ela me olhou de cima a baixo por um longo tempo. Por fim, com uma expressão de quem estava sofrendo por isso, descontou $50, com uma condição. Eu limparia todo o pátio. Cerrei os dentes e disse que sim. Eu estava sem dinheiro. Não tinha escolha. O dia da mudança foi no meu aniversário. Enchi baldes de água e esfreguei aquele pequeno quarto por dentro e por fora. Depois comprei um bolo pequeno para mim e coloquei uma vela nele. Meu celular vibrou sobre a mesa. Alertas de notícias apareceram sobre meu pai. Ele acabara de abrir o capital de outra empresa. A foto mostrava toda a família ao seu lado durante a cerimônia do toque do sino. Todos estavam bem vestidos, com os olhos brilhando. Eu não cliquei. Virei o celular para baixo, risquei um fósforo e acendi a única vela. A porta se abriu. A proprietária estava ali, segurando uma tigela de sopa. O vapor subia dela. Havia um pedaço de pão crocante ao lado. Seu rosto ainda parecia frio. "Lave a tigela quando terminar e traga de volta." Então ela se virou e foi embora, os chinelos gastos arrastando-se pelas pedras do pátio. Olhei para aquela tigela de sopa. Peguei uma colherada. Estava tão quente que meus olhos se encheram de lágrimas. Foi a primeira vez na minha vida que alguém fez uma sopa de aniversário para mim. Um mês depois, consegui um emprego. Redatora em uma pequena agência de publicidade. 2.000 por mês. Meu chefe chamava isso de horário flexível. Isso significava estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O telefone tocava e eu abria meu laptop, mas continuei escrevendo meu blog. Pequenos textos sobre a dor das pessoas comuns e os momentos em que todos as esquecem. Um dia postei uma frase. Naquela casa, o calor pertencia a todos os outros. Eu era apenas um móvel extra. Tudo o que podia fazer era ficar ali e observar. Os comentários explodiram. Milhares de pessoas disseram sentir o mesmo. Elas clicaram nas minhas outras postagens. Muitas disseram que se viam nas minhas palavras. Quase chorei. Não porque o blog finalmente estava recebendo atenção, mas porque percebi quantas pessoas existiam por aí como eu. Esquecidas nos cantos, mas ainda lutando. Depois disso, comecei a escrever com mais cuidado. Quando a primavera chegou, vendi as caixas de papelão e as garrafas que a proprietária havia empilhado no quintal. Com esse dinheiro, preparei uma pequena horta. Enquanto eu trabalhava, ela ficou ali e perguntou friamente: "Você sabe cultivar alguma coisa?" Balancei a cabeça e sorri. "Vai me ensinar?" Ela bufou e foi embora. Quando voltou, trazia pacotes de sementes nas mãos. Empurrou-os para mim junto com algumas ferramentas. "Você está cuidando do meu quintal. É melhor aprender." Naquele verão, os vegetais cresceram como loucos. Mais ou menos na mesma época, meu blog decolou. Cada postagem recebia dezenas de milhares de compartilhamentos e comentários. As notificações de mensagens privadas passaram de algumas para dezenas, depois centenas e até milhares. Então um dia, minha mãe encontrou meu blog. Não sei como. Ela ligou. No segundo em que atendi, a voz dela cortou como uma faca. "Elara, você vai para essa internet expor a nossa roupa suja por causa de algo tão pequeno? Está fazendo isso de propósito? Isso te faz feliz?" Não fiquei com raiva. Apenas disse: "Eu não estava falando de você. Eu estava escrevendo sobre a minha própria vida. Você é quem está se colocando nisso." A linha ficou em silêncio. Então eu disse: "Se você acha que não fez nada de errado, por que se sente culpada?" Ela ficou sem palavras por um segundo. Depois disparou: "Você é perturbada." "Se eu soubesse que acabaria assim, nunca teria te tido." Desliguei. Mais 6 meses se passaram. Deixei a horta bonita. Os tomates davam frutos, as verduras cresciam em ondas. Coloquei alguns vasos de flores nos cantos. O pátio inteiro começou a parecer um lar. A proprietária e eu nos aproximamos. Ela ainda não sorria muito, mas todas as noites em que eu chegava tarde do trabalho, havia uma luz acesa para mim no quintal. Sempre havia comida no fogão, coberta por um pano. Às vezes uma caçarola. Às vezes sopa de macarrão com frango. Eu também levava coisas para ela: cachecóis, meias grossas e chinelos felpudos. Toda vez, ela franzia a testa e dizia: "Os jovens não sabem economizar dinheiro. Que desperdício." Mas eu via os olhos dela ficarem vermelhos. Na minha segunda primavera, eu já tinha 10 milhões de seguidores. As pessoas me chamavam de blogueira famosa de relacionamentos. Uma plataforma me convidou para um talk show. Eu aceitei.
No programa, falei sobre como pessoas comuns são machucadas por suas famílias. A apresentadora perguntou sobre a minha. Eu apenas sorri. Não contei a história. Algumas feridas, eu disse. Você pode escrever para si mesma, mas não consegue fechá-las. Depois que o episódio foi ao ar, a Arya foi a primeira a entrar em pânico. Tudo começou com uma foto lado a lado que alguém postou. A Elara não se parece um pouco com a Arya? Uma era uma blogueira de relacionamentos com dezenas de milhões de seguidores. A outra era uma youtuber de estilo de vida com dezenas de milhões de seguidores. A sessão de comentários enlouqueceu. As pessoas começaram a investigar. Encontraram um clipe antigo de uma das transmissões ao vivo de Arya. Alguém perguntou se ela tinha uma irmã mais velha. Ela respondeu casualmente. Ah, ela não é realmente da família. Na época, a equipe dela divulgou um comunicado dizendo que aquilo era apenas entretenimento. Por favor, não interpretem demais. Agora alguém havia repostado essa declaração. Os novos comentários eram ferozes. Meu Deus, eu realmente acho que essa é a irmã dela. Meu coração se parte pela Elara. Se isso for verdade, isso é horrível. A Arya parece tão doce nos vídeos. Não tem como ela ser tão cruel. A internet inteira esperava uma resposta. Eu estava regando meus tomates. Mais tarde, a Arya ligou. A voz dela veio até mim como um soco. Foi você quem fez isso? Todo mundo está falando de nós agora. Está feliz? Eu nunca mencionei você no programa, respondi. Você disse o que disse. Achou que ninguém se lembraria disso? 2 segundos de silêncio. Então veio um você, engasgado, e a ligação foi encerrada. Guardei o celular no bolso e liguei a mangueira novamente. A água escorria pela terra e desaparecia sem deixar rastros. A proprietária colocou a cabeça para fora da porta e franziu a testa. Até quando você vai regar essas plantas? Você acha que água é de graça? Mostrei a língua para ela e desliguei a mangueira. O pátio ficou em silêncio. Naquela noite, eles apareceram. O Rolls Royce nem cabia em nosso beco estreito. Estacionaram na esquina e vieram o resto do caminho a pé, pisando no asfalto rachado. Abri o portão. Eles ficaram ali, olhando para o pequeno pátio. Algumas plantas em vasos. Uma pequena horta. 2 camisas penduradas no varal, balançando ao vento. Meu irmão foi o primeiro a franzir a testa, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Você mora aqui? É barato, respondi. Os rostos deles congelaram por um segundo. Então minha mãe foi direto ao ponto, com a voz totalmente profissional. Por sua causa, Arya está chorando o dia inteiro. Já terminou de fazer cena? Ótimo, agora vá responder. Olhei diretamente para ela. Responder o quê? Que eu não sou realmente irmã dela? Ou que ela sempre foi tão boa para mim? O rosto da minha mãe se enrijeceu. Meu pai franziu a testa, impaciente, usando aquele tom que eu ouvi a vida inteira, como se tudo fosse óbvio. Elara, o que exatamente esta família fez com você? Você morava em uma casa enorme, comia bem. Por que está tão infeliz? Eu ri baixinho. Uma casa enorme? A casa era de vocês. Meu quarto era um depósito voltado para o norte, sem aquecimento no inverno e um forno no verão, sem banheiro. Ah, e agora virou um quarto para o gato. Olhei para Ethan. 45 dias depois que fui embora. O rosto de Ethan mudou. Ele abriu a boca. Você nunca disse que se importava. Continuei olhando para meu pai. Comida boa? Passei todos os jantares na ponta da mesa com um pãozinho no prato. Todas as travessas ficavam fora do meu alcance. Ninguém jamais percebeu. Até o cachorro comia melhor do que eu. Se você não conseguia alcançar, por que não mudava de lugar? Perguntou meu pai, franzindo a testa como se eu estivesse sendo ridícula. Eu pedi, respondi. Mas você me disse para não fazer isso. A Pixie já estava acostumada àquele lugar. As palavras caíram no pátio como pedras na água. Ninguém disse nada. Meu irmão pigarreou. Você vai arruinar a vida da Arya por causa de coisas tão pequenas assim? Por que você tem que ser tão mesquinha? Olhei diretamente para ele. A pessoa para quem eu tinha esquentado inúmeras tigelas de sopa às 3 da manhã. Você fazia transmissões até às 3 da manhã e me tirava da cama para cozinhar para você. Uma vez, minha mão apareceu na câmera. Um fã perguntou quem eu era. Você disse que eu era a nova empregada, que nem sabia esquentar uma sopa direito. Não foi? A expressão dele mudou. Então me virei para Ethan. Ele deu meio passo para trás. Seus olhos começaram a se mover. Quando você estava no ensino fundamental, eu ia te buscar nos dias de chuva. Você achava constrangedor andar comigo, então pegou o único guarda-chuva e disse aos seus amigos que eu era a filha do motorista. Voltei para casa debaixo de chuva e fiquei com febre por 2 dias. Você alguma vez se sentiu mal por isso? Ele abriu a boca. Nenhum som saiu. Então eu mesma respondi. Não, você não se sentiu. Você bateu na minha porta uma vez porque eu não tinha limpado a caixa de areia do gato. O pátio estava tão silencioso que era possível ouvir as camisas balançando no varal. Essas coisas aconteciam todos os dias naquela casa. Vocês simplesmente se acostumaram a me ver recuar. Agora não estou fazendo nada além de me recusar a continuar com essa dinâmica, e vocês chamam isso de mesquinhez. Essa é a lógica de vocês. Os rostos deles estavam pálidos. Por último, olhei para minha mãe. Eu guardava aquilo havia anos. Nunca tinha dito nada, mas estava dizendo agora. Você disse que nunca deveria ter mentido. Vi suas pupilas se contraírem. Minha voz permaneceu suave e firme. Você estava falando sério. Você nunca quis me ter. A expressão dela se desfez. Continuei. Quando estava grávida de mim, sua carreira estava decolando. Você tomou remédios para interromper a gravidez, mas eu sobrevivi mesmo assim. Então, para proteger seus planos, fez uma cesariana 1 mês antes do previsto. Eu ainda nem estava totalmente formada.
Passei um mês inteiro em uma incubadora. Você não conseguiu esperar nem mais um mês por mim. Uma rachadura apareceu no rosto da minha mãe. Não era a arrogância, nem a raiva que eu conhecia. Era outra coisa. Algo que parecia estar sem máscara. Seus lábios tremiam. Ela não disse nada. Olhei para ela. Nenhuma lágrima caiu. Elas apenas permaneceram em meus olhos, enquanto tudo o que eu havia guardado por mais de 20 anos finalmente encontrava um lugar para ir. Você desistiu de mim no minuto em que nasci, não foi? O vento parou. A proprietária estava parada à porta, segurando um punhado de cenouras. Ela não disse uma palavra. Virei-me e abri o portão descascado. Voltem para casa. Não vou atacar ninguém, mas também não vou ajudar vocês. Isso é tudo o que posso fazer. Eles ficaram ali por um momento. Então se viraram e foram embora. Fiquei parada por muito tempo. Por fim, a voz da proprietária veio de dentro, carregada de impaciência. O que você ainda está fazendo aí fora? Tem ensopado na panela. Sirva-se. Está esperando que eu leve para você? Olhei para trás. A panela de ferro fundido estava sobre o fogão, com a tampa fechada e vapor escapando pelas frestas. Depois, meu pai publicou uma declaração na conta oficial da empresa. Basicamente, dizia que éramos uma família feliz e que meu blog era apenas uma persona. Mas aquilo foi rapidamente desmontado, porque ele não conseguiu apresentar uma única foto de família comigo. E não era só isso. Meus colegas do ensino fundamental encontraram a história. Eles começaram a comentar de verdade. Espera, a Elara é irmã do Derek Vance, então por que ele nunca deu um autógrafo para ela? Exatamente. Achamos que ela estava mentindo. Zombamos dela por anos. As redes sociais do meu irmão foram inundadas. Os colegas de Ethan também começaram a falar. Então ela não é filha do motorista? Na cerimônia de premiação, ele literalmente disse que ela era a governanta. Não acredito que isso seja real. Os comentários viraram um incêndio. Evidências antigas surgiam uma após a outra, como peças de uma rede da qual eles não conseguiam escapar. Todos os comunicados bonitos e declarações oficiais começaram a desmoronar. A repercussão durou 2 semanas inteiras. Então algo estranho aconteceu. Eles finalmente foram ler meu blog de verdade. Não sei qual postagem fez isso. Talvez todas. Aria foi a primeira a me procurar. Ela me enviou uma mensagem privada longa. Disse que não sabia o que estava fazendo naquela época. Disse que chorou a noite toda lendo meu blog. E então escreveu: Meu aniversário de 19 anos está chegando. Você pode vir à festa? Elara, ela escreveu. Eu realmente quero você lá desta vez. Vou guardar o melhor lugar para você. Eu respondi: Não, obrigado. Suas festas são para a família. Eu não sou família. Meu irmão me mandou um pacote. Abri a caixa. Dentro havia fotos autografadas, todas com a frase: Para Elara. Havia um bilhete. Desculpa por tudo. Com amor, seu irmão. Fiquei olhando aquelas fotos. Lembrei de todos os anos em que fui ridicularizada. Lembrei da foto na mesa dele escrita: Para Bola de Neve. Finalmente, depois de tanto tempo, eu estava recebendo o mesmo tratamento que o cachorro do vizinho. Guardei as fotos na gaveta de baixo. Não mostrei a ninguém. Ethan enviou um e-mail. A linguagem era tão precisa quanto um de seus relatórios. Ele disse que refletiu. Reconheceu os erros. Convidou-me formalmente para sua apresentação de pesquisa no mês seguinte. Como família. Primeira fila. Respondi. Sou só filha do motorista. Passo. Minha mãe começou a ligar todos os dias. Desta vez não eram ordens, mas perguntas cuidadosas. Você comeu? Está frio? Está se agasalhando? Ela até ofereceu comprar um apartamento para mim. Em algum lugar perto de nós, disse. Para podermos cuidar um do outro. Meu pai também ligou. A voz dele era suave, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Elara, o pai estava errado. Você é uma boa menina. O pai sabe disso agora. Eu ouvi tudo em silêncio. Mas a parte do meu peito que tinha rachado já tinha cicatrizado. Não doía mais. Não estava quente. Eu disse não a todos eles. Não porque ainda estivesse com raiva, mas porque eu sabia a verdade. Eles não estavam arrependidos. Estavam com medo de perder a imagem. Entrar em contato comigo era a forma mais barata de consertar isso. Eles não precisavam mudar nada. Só precisavam que eu dissesse, já passou. Mas eu não ia mais me sacrificar. Eu gostava da minha vida no pequeno pátio. Os tomates estavam dando frutos novamente. As folhas verdes continuavam crescendo. Cavei outro canteiro de flores e plantei rosas bem embaixo da janela da senhoria. Ela disse que eu estava me intrometendo. No dia seguinte, arrastou uma cadeira de vime e sentou-se ao lado delas enquanto instalava vagens verdes. Escrevi sobre ela no meu blog. A sopa de aniversário, a luz acesa no quintal à noite, a forma como ela chorou quando me chamou de desperdiçadora. Aquele post quebrou todos os recordes. O comentário mais curtido dizia: Nunca percebi que lar não é onde você nasce, mas onde o amor permanece. No dia em que cheguei a 50 milhões de seguidores, fui convidada para uma cerimônia de premiação. A plataforma me entregaria o prêmio de blogueira mais influente do ano. O holofote atingiu o centro do palco. Entrei com o vestido que comprei para mim mesma. Os aplausos foram como um trovão. O apresentador sorriu e perguntou: Elara, sua família está aqui hoje? Sim, eu disse. Algumas pessoas na primeira fila se mexeram. Eu os vi. Meu pai, minha mãe, Derek, Ethan e Aria. Sentados juntos. Um brilho de expectativa nos rostos. Eles se olharam como se estivessem se preparando para um final feliz. Uma história que todo mundo pudesse registrar. O apresentador disse: Por favor, convide-os para subir. Pensei em todos aqueles anos atrás, em pé na plateia, esperando que chamassem meu nome. Vendo-os passar um por um, pegando gatos, cachorros e uns aos outros, sem nunca olhar na minha direção. Virei a cabeça para o canto do fundo. A senhoria estava sentada ali,
usando o suéter vermelho escuro que eu tinha comprado para ela, cercada de estranhos. Desci do palco e peguei a mão dela. Ela murmurou: "Por que você me trouxe aqui? Eu não sei falar com essas pessoas." Eu a conduzi até a luz. O apresentador hesitou. "E essa é..." Levantei o microfone. "Esta é a família que eu escolhi. Sem sangue, mas com muito amor." A sala ficou em silêncio por um segundo. Depois, os aplausos vieram, mais altos do que antes. Olhei de lado. A velha tentava esconder o rosto atrás do meu ombro, as orelhas vermelhas de vergonha. Mas a mão dela apertava a minha, firme, e naquele momento eu finalmente entendi. Lar não é de onde você veio, é onde o amor fica. Fim, que Deus te abençoe.